Nessa unidade 5, nós vamos tratar do escritório de gerenciamento de projetos, da governança dos projetos, né? São aspectos importantes da gestão dentro da organização, e esses dois instrumentos ajudam a coordenar os projetos, a avançar, né? E a criar uma certa governança sobre os projetos, saber o que estamos fazendo com cada um deles, né? Essa é uma visão. Vou passar aqui, então, vou projetar aqui a nossa apresentação. Estamos falando, então, da unidade 5, escritório de gerenciamento de projetos, PMO, né, do inglês, e governança de projetos, como dois aspectos importantes dessa última unidade aqui. Tá? Então, o PMO é uma unidade organizacional, pode ser formal ou não, que centraliza as responsabilidades relacionadas à prática de gerenciamento de projetos. Normalmente, centraliza as responsabilidades de uma forma geral dentro da organização, né? Se encarrega de criar uma cultura, metodologia, acompanhamento dos projetos, monitoramento, um monte de coisa. Então, assim, a questão central é saber a maturidade da organização, né, que ela tem hoje, para definir qual é o tamanho desse escritório. Se for muito grande, pode ser complicado, se for muito pequeno, também não serve, né? Tem que calibrar quais são as funções do PMO, o que ele deveria fazer, etc., etc. Muita gente com o movimento ágil acha que o PMO perdeu o lugar, mas não é verdade, gente. Na verdade, o PMO pode ajudar os projetos ágeis também. Há inúmeras literaturas de PMOs ágeis, né? Então, isso continua muito válido, tá bom? Então, o nosso foco é tentar dizer o que é o PMO, o que ele faz, etc., etc., aqui, tá? Para ajudar a que a organização tenha foco em projetos, né? E organizações que não são para projetos, inclusive, né? Organizações que trabalham com projetos, mas não são focadas em projetos, né? Aí você precisa de um escritório quase sempre para poder fazer essas coisas acontecerem. Então, supermercados, bancos, né? Indústrias de petróleo, todas elas têm diversos escritórios que têm diversos papéis aí, que a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Bom, então, assim, uma definição mais consistente, o PMO é uma unidade organizacional formalmente estabelecida que tem a responsabilidade de definir, uniformizar e defender padrões, processos, métricas e ferramentas, oferecer serviços de gerenciamento, treinamento e documentação, garantir o alinhamento dos projetos com a estratégia, né, confeccionar relatórios de progresso e enviá-los para os patrocinadores, enfim. Tem uma série de demandas para o escritório. Tem que saber se ele vai fazer tudo isso, né, e se consegue fazer. Tá? Essa é uma definição mais completa do escritório de gerenciamento de projetos, mas tem que saber se isso, de fato, cabe no seu escritório. Essa é a visão. Tá? Em resumo, o PMO centraliza as responsabilidades relacionadas à prática de gerenciamento de projetos. Em geral, é ali que você encontra informações sobre a gestão de projetos, os padrões, os métodos, livros, né, apoio, enfim. O pessoal centraliza no escritório isso. Apoia a priorização dos projetos, normalmente vindos da estratégia, né, quais são as prioridades dos projetos, como é que eles vão rodar, e o PMO meio que acompanha isso. Apoia o gerente de projeto na solução de problemas, o que é muito importante, né? Conduz o processo de monitoramento de projetos. Toda aquela fase de monitoramento, o escritório pode fazer isso para o gerente, enfim, ele pode deixar com o escritório esse papel, né? Às vezes falta gente na equipe para monitorar o projeto, o escritório pode fazer isso, desde que as informações cheguem ao escritório, né? Avaliar resultados relacionados ao desempenho dos projetos, é um papel importante, centraliza, disponibiliza lições aprendidas também de uma forma mais integrada, né? Ele também avalia resultados e centraliza e disponibiliza as lições aprendidas, que são um aspecto bem importante aí de um PMO, que ele pode centralizar essas lições aprendidas e criar um repositório para todo mundo que trabalha com projetos, né? Aqui tem um diagrama interessante, aqui o autor chama de EGP, mas é PMO, né? Mas eu acho interessante o desenho. Ele mostra onde é que está normalmente o PMO, né? Entre a alta administração e o patrocinador dos projetos, ou a patrocinador dos projetos, que foi a alta administração, e os projetos em si. Então, o PMO está ali consolidando relatórios e controles para a alta administração e, ao mesmo tempo, impondo metodologias, serviços, treinamento, documentação e alinhamento para os projetos em si, que estão passando pelo escritório de projetos, né? Que tem foco em negócios e geram produtos. Então, assim, o PMO está focado em ajudar os projetos a acontecerem, a terem resultados, mas ele olha para cima, consolida os relatórios e controles, e olha para baixo, provendo metodologias, treinamento, alinhamento, aí vai. Tá? Esse é um diagrama bem importante, que eu considero que vale a pena entendê-lo, né? O histórico do PMO, então, a gente está falando de PMO desde a década de 60, ele era muito focado em controle, as pessoas eram especialistas em controle de projetos, eram projetos mais militares, aeroespaciais, construção civil, etc.
o foco era em controle reativo, né? Depois, na outra década, 70, 80, ele virou meio que suporte, né? E as áreas funcionais participam do gerenciamento de projetos de diferentes áreas isolados fazem parte desse conjunto do escritório de suporte de projetos. E depois, na década de 80, 90, a ideia do escritório estratégico de projetos, processo de gerenciamento, múltiplos projetos, integração, projetos complexos, foco em estratégia, proativo, etc. Esse é um avanço natural. É evidente que ainda hoje tem escritórios de controle e tem escritórios de suporte, né? Mas esse avanço aconteceu, quer dizer, na década de 90 você já encontrava, na década de 80 já encontrava escritório de gerenciamento de projetos e um foco em estratégia, né? Então, não se surpreende você encontrar um escritório muito focado só em estratégia, mais nos projetos estratégicos do que escritórios focados no controle ou na linha de produção, lá na fábrica, enfim, né? Controlando processos fabris, é muito mais comum, projetos fabris, é muito mais comum que eles estejam vinculados à gestão, à estratégia, enfim, e até a suporte, controle, mas muito mais foco em estratégia, né? Essa é a visão, tá? Então, o histórico, assim, se a gente for pensar em termos de tempo, essas décadas aqui, 60, 70 e 80, foram bem diferentes em relação ao escritório de gerenciamento de projetos, tá? De que hoje a gente está ainda com foco em escritório de estratégia de projetos, tem muita coisa que ainda não funciona e a gente está avançando, mas, assim, hoje tem uma preocupação muito maior com o valor do escritório, né? O quanto ele está entregando, o que ele está fazendo de fato, está ajudando a organização, as pessoas a gerenciarem projetos. Há uma preocupação hoje com o valor do escritório, se ele está, de fato, agregando valor, né? Isso é um aspecto importante. Como é que a gente implementa o PMO, né? Qual seria a forma de implementar? Primeira coisa é falar com o stakeholder, né? No sentido de saber quais são as demandas, as dores, de fato, da organização para criar um escritório de projetos, né? De gerenciamento de projetos. Qual é a percepção de valor que eles têm? Quais são os benefícios esperados pelo stakeholder, né? Tem que ter cuidado com a história do PMO ágil, porque pode ser que... Será que ele traz benefícios esperados para o stakeholder? Se ele tiver um formato ágil, tem que saber se isso está aderente à realidade da organização naquele momento, né? Então, qual é a mensagem aqui? Tem que pensar o stakeholder primeiro do que qualquer outra coisa, porque senão você vai fazer um escritório que não serve, né? Que vai ficar lá subutilizado, vai começar a ser criticado e aí vai. Tem diversos exemplos aí de escritórios que não foram para frente devido a isso. Ninguém conversou com os stakeholders quais eram as demandas de fato do escritório de projetos, né? Às vezes pode parecer uma demanda muito simples, primitiva, mas ela existe. Os stakeholders estão dizendo que existe essa demanda. Então, por que não ouvi-los, né? E azeitar essa máquina para estar adequada à realidade da empresa hoje, né? Precisa ter cuidado com isso aqui, tá? Isso é bem importante. O sucesso do PMO está muito ligado à simplificação dos processos, de você ter instrumentos simples, né? Que ajudem as pessoas a gerenciar o projeto de uma forma simples, né? Foco em valor, está sempre focado em valor, né? Quer dizer, qual é o valor que a gente está produzindo, enfim, o que a gente está entregando como escritório de projetos, né? Um planejamento em si, criar cultura de planejamento na organização, que quase sempre não é fácil, porque as organizações, de uma forma geral, têm dificuldades com o planejamento, enfim, né? O patrocínio da alta administração é um motivo de sucesso do PMO, quer dizer, quando ele é apoiado pelo escritório, pelos stakeholders, pelos diretores, presidentes, etc., isso ajuda bastante, vice-presidentes, aí vai, né? E ter uma comunicação eficaz com as pessoas, elas se entenderem o que o PMO está falando, usar uma linguagem simples, adequada, e não uma linguagem, eu diria que muito rebuscada, muito técnica, que as pessoas não gostam, né? Normalmente. Então, assim, tirar o PMO dessa esfera muito técnica e deixá-lo mais normal, né? Ajudar as pessoas a pensarem juntos e tudo mais, envolver os stakeholders, os clientes, né? os gerentes de projeto, enfim, fazer isso de uma forma bem tranquila. O fracasso do PMO muitas vezes tem a ver com fazer tudo de uma vez só, quer fazer tudo, não faz nada, procrastinação, vai deixando para lá, esquecimento das partes interessadas, o PMO esquece as partes interessadas, né? Esquece que elas existem, enfim, começa a viver dele mesmo, né? Exige muito antes de prover qualquer outra coisa, mas sempre está criticando, exigindo, enfim. E o trabalho sem apoio dos interessados da alta administração, o que é ruim, porque aí ele perde valor, né? As pessoas não sabem o que o PMO está fazendo, enfim. Daqui a pouco começam a falar em desligá-lo, né? Isso aconteceu em várias organizações do Brasil e eu acompanhei algumas, inclusive, que não conseguiram vender essa ideia para dentro da organização. Ele existe essencialmente para promover as mudanças e melhorar o desempenho, apoiar a tomada de decisão, superar problemas na execução da carteira de projetos, garantir a entrega dos resultados previstos, né?
Na prática, apresenta dificuldades em comprovar sua relevância frente às necessidades organizacionais e valor gerado não é tangível e de difícil mensuração. Então, assim, ele existe tudo isso, mas assim, ele tem dificuldade de comprovar a relevância frente às necessidades organizacionais e muitas vezes o valor gerado não é tangível, ninguém enxerga esse valor. Você tem que meio que tentar fazer com que isso seja claro, né? Não pode parecer que só tem custo do PMO, né? Então, isso é um aspecto importante. Atribuições do PMO variam de acordo com a maturidade organizacional, com suas necessidades e com a estrutura organizacional onde será inserido. Então, tem um pouco a ver com maturidade, com o local que ele vai ser inserido, né, os papéis, enfim. Pode-se afirmar que, em sua maioria, as principais atribuições do PMO são, já falamos antes, só reforçando, padronização, assessoria à administração, assessoria gerente de projeto, auditoria, treinamento, garantia de qualidade e comunicação. São as principais funções e atribuições do PMO aí. Tá bom? Existem diversos nomes para PMO, tipos, né? Alguém chama de escritório de portfólio organizacional, alguém chama de escritório de iniciativas estratégicas, hub de escritório de portfólio, escritório de projetos, centro de excelência, escritório do programa, então, de um grande programa, enfim. Tem vários tipos, né? Preciso ter cuidado com isso, com essa nomenclatura, mas eles todos têm papel de escritório de projetos, tá? Essa é uma visão. Uma classificação básica é escritórios de projetos corporativos, ligados à alta administração da empresa, e responsável por um grande número de projetos com objetivo estratégico da alta administração. Então, esse escritório de projetos corporativos está mais ligado à organização em si e a gerar, de fato, a coordenar os projetos estratégicos, né, que foram colocados na esteira aí, que vieram do planejamento. Ele pode ser setorial, em uma diretoria, um departamento da empresa, no qual também são gerenciados vários projetos. Ele pode estar mais baixo, ele pode ser setorial, ele pode ser o setor de um projeto específico tão grande que se criou um escritório de projetos para aquele projeto que é muito complexo e, enfim, tem grandes dimensões. Então, 3 possibilidades de escritório aqui: corporativo, setorial e só de projetos para um projeto específico pode acontecer também. Então, numa empresa como grandes organizações como Petrobras e outras, é comum que você encontre diversos escritórios de projetos com diversos papéis distintos, né? Tem que saber do que está se falando, isso é importante, tá? É um bom paper mostrando um caso de implantação de história de projetos. Esse paper do Antônio César Maru e do Jefferson Leandro, né? É um paper que está disponível na internet, enfim, e é bem legal, assim, eles contam a história do caso de uma história de gerenciamento de projeto, como montar isso, quais são os papéis, e aí vai, tá? Lá nesse paper eles falam das funções, que já falamos aqui, o nível 1 mais controle, nível 2 mais suporte, nível 3 mais estratégico, bate com o que a gente já falou aqui. E eles sugerem uma implementação em fases, né? Então, primeiro preparar o terreno, fase 1, depois fase de curto prazo, né? Fazendo coisas bem básicas, longo prazo, fase 3, gerar valor para a empresa por meio da melhoria das práticas de gestão de projetos e desenvolvimento de profissionais ligados à gestão, e depois manter e aprimorar uma fase 4. Muita gente está na fase 1, ou fase 2, fase 3, e alguém está na fase 4 também, né? Então, aqui já na fase 4 já há um reconhecimento do valor do escritório, e ele já tem atribuições muito consolidadas, enfim, é claro que ele é importante, a coisa está bem mais fácil do que nas fases iniciais, que tem que se pagar o preço para mostrar que ele serve para alguma coisa, né? Enfim, isso aqui é bem relevante, implementação de PMOs em fases, vem do paper lá que nós falamos. Tem um outro paper interessante aqui, que é falando do escritório de projetos como indutores da maturidade de gestão de projetos. Os escritórios de projetos, de fato, eles induzem a maturidade, que eles aumentam a maturidade da organização quase que naturalmente, né? Porque não existe a maturidade, ela é baixa, o escritório vem para aumentar a maturidade, para fazer com que as pessoas conheçam o tema, né, e possam avançar em relação à gestão de projetos, né? Esse é um paper também muito interessante da Ivete Rodrigues, do Roque Rabequini Júnior, de João Mário Silag, que trataram disso aí. E nesse paper eles tratam 3 modelos de escritório de projetos, né? Chamado de estação meteorológica, torre de controle e pool de recursos. Estação meteorológica tem projetos médios e funcionais, está focado em relatórios de acompanhamento de indicadores. A torre de controle tem a ver com projetos grandes e funcionais, controle de projetos, gestão de conhecimento e gerenciamento de projetos, já tem uma função de torre de controle, né? E o terceiro caso, que são os projetos multifuncionais, funcionam como pool de recursos, gerenciamento e de alocação de recursos. Uma boa classificação de modelos também está aí, eu trouxe para vocês saberem. Eles classificaram dessa forma, os histórios de projeto faz muito sentido isso aqui que foi feito, tá? Bom, as abordagens, então, ele pode ser corporativo, departamental ou de programa e projeto.
já falamos de alguma forma sobre isso, e eles podem ter uma amplitude diferente, pode ser estratégico, tático, operacional. Então, essa combinação de abordagem e amplitude define onde é que está seu escritório de projetos, né? Desculpa. Ele pode ser corporativo e pode ser tático, ele pode ser corporativo e estratégico, ele pode ser corporativo e operacional, ele pode ser um cara de programa e projeto, mas é um projeto estratégico, ele está vinculado à estratégia, enfim. Então, essa combinação vale qualquer uma dessas 6 caixinhas aí, tá? Só para ajudar a abordagem no sentido de amplitude, no sentido de classificar o escritório onde é que ele está. Às vezes as pessoas não sabem, né? Esse escritório é estratégico, mas ele é departamental, ele é estratégico, mas é corporativo, enfim, as combinações são válidas. Esse é o ponto, tá? A gente pode pensar num PMO como serviço, um PMO que presta serviço para outras organizações. Isso já está muito em moda nos países, no Brasil também. Você pode ter um PMO que presta serviço para outras empresas, enfim, ele faz o papel do escritório, monitora projetos, acompanha projetos, cobra resultados, enfim. Você terceiriza o escritório de projetos, né, com alguém que faz isso para você. Para projetos de estratégia, para projetos de negócio, enfim, mas o papel seria de fomentar essa ideia do serviço de projetos terceirizada, né? Para algumas empresas pode ser bom, porque você não precisa montar a estrutura interna, você pode comprar esse serviço e paga como serviço, né, também. E aí você contrata o escritório para fazer serviço que você não quer fazer internamente, né? Essa é uma modalidade bem interessante, recente, mas que a gente já encontra muito no Brasil, empresas grandes fazem isso, né? Enfim, há um documento interessante sobre PMO estratégico de alto impacto. O que é isso, né? Que seria um PMO estratégico de alto impacto. Então, basicamente, ele teria algumas dessas funções aqui. Ele tem 8 grandes atribuições aqui, né? Então, primeiro, foco no cliente, é um provedor de serviços. 2, orientado para resultados, foco na prestação de serviço de valor para a organização. 3, tem um posicionamento organizacional, uma capacidade de legitimar-se como estrutura agregadora de valor para o gerenciamento de projetos e para tomar decisão. Então, ele também tem que ter um posicionamento organizacional para ser de alto impacto. Simplicidade, objetivo, pragmático, conhece os limites da organização. O patrocínio pessoal do principal cliente-alvo é determinante para o alcance dos resultados. Então, existe um patrocínio, né, por parte de clientes-alvos do escritório de projetos. Institucionalização, iniciar a atividade de forma simples e gradual, evitando formalizações excessivas e burocratização. Ele também sobe com certa simplicidade, com atividades mais simples e gradual, para não burocratizar e complicar muito, né? Trabalha em rede, opera em uma rede integrada de gerentes de projetos e áreas funcionais transversais, e é uma postura empreendedora, provoca os gestores de projetos a saírem do lugar comum e buscarem inovação e utilização das práticas. Ele também tem um aspecto inovador. Então, esse escritório aqui, ele tem uma característica de ser estratégico de alto impacto, né? Eu diria que aqui isso é um paper da Macroplan, empresa conhecida no Brasil, que a gente pôs aqui, que eu achei bem interessante, esses atributos aqui, esses 8 atributos desse escritório estratégico de alto impacto, né? Bem importante. Bom, então seria isso também uma forma de pensar o escritório de projetos de forma estratégica. Aqui tem um desenho básico de escritórios que a gente monta por aí. É um escritório baseado em Canvas, né? Então tem as TVs, os dashboards, também em papel, enfim, Canvas, né? Para lembrar das coisas, enfim, computador, impressora, mesa, ambiente simples e focado em avançar em relação ao método e ao uso do escritório de projetos de uma forma eficiente. Então, ele dá meio que um exemplo, né? Não pode ser sujo, tem que ser limpo, as cadeiras estão sempre arrumadas. As pessoas lembram daqui como um lugar que é um exemplo para a empresa inteira. Então, ela não pode chegar aqui e encontrar uma bagunça, uma coisa ou outra, porque não faz sentido, né? Então, essa é a visão, esse é um modelo de escritório de projetos. Uma coisa boa também do escritório são as lições aprendidas agregadas, né? Permitem às organizações melhorar a forma como são geridos os projetos que executam. Então, agregado no sentido que todos os projetos têm lições aprendidas e isso vem para o escritório de projetos para que ele possa distribuir isso um repositório que as pessoas possam consultar, né? Às vezes até um site web que consulta lá através de banco de dados o repositório e traz as lições, os tipos de lições, em que fase elas estão, enfim, né? Traz uma série de informações para as lições aprendidas. Conta a história dos projetos,
focam nos grandes acertos e grandes erros e criam um histórico dos projetos da instituição, no sentido que as lições estão disponíveis para o aprendizado, né, para o avanço. Uma lição de alto impacto, positiva ou negativa, está registrada aqui, e muitas vezes impede de alguém errar novamente ou mesmo potencializa um sucesso, né, no sentido que as pessoas podem aproveitar aquilo para avançar. É uma ideia. Então, a ideia central dos projetos estarem repercutir lições aprendidas. Isso vai no banco de lições e é uma consulta feita de alguma forma organizada para as pessoas saberem quais são as lições do projeto 4, por exemplo, do projeto 6, né? Saberem de onde é que vem isso. Isso é bem importante. Em termos de PMO, há alianças, há organizações que trabalham PMO com métodos muito mais complexos, como o PMO Global Alliance, né, que tem um método, o PMO Ring, né, que eles adotam para PMO Valor Ring, né, que tem toda uma lógica de criar valor para o PMO, como se fosse construir um escritório de projetos, como se fosse quase que um pedaço da organização, né, como se o PMO tivesse, inclusive, um balanço scorecard, né, que pudesse medi-lo, se ele está entregando valor, etc. Isso é bem legal, mas é um pouco complexo para quem está começando com um projeto, mas vale a pena conhecer isso aqui. O método me parece bem interessante, muita gente usa, né? Há certificações específicas de PMO, enfim, esses caras são bem referência nessa área. É bom saber que eles existem, tá? É bem importante. A gente criou aqui uma estrutura básica para ajudar. Você deveria pensar o posicionamento do PMO, quais são as opções de implantação inicial do PMO, quem são os integrantes, se ele é central, setorial, enfim, preencher uma planilhinha que dá uma visão de como é que isso foi pensado, né? Então, assim, vai começar a fazer fase de ciclo de vida, implantação, vai cuidar só da iniciação de projetos, né? Da iniciação e planejamento, depois pensa execução, depois pensa monitoramento. Qual é a oferta de serviço do PMO inicial? Qual é o rigor da metodologia? Ele é muito rígido ou a gente vai abrir um pouquinho para as pessoas poderem se adaptar, né? Vai começar por um setor de TI, logística, enfim, tem que dizer como é que vai funcionar o PMO no início, né? Então, esse mapinha dá um sinal de como é que as coisas são, né? Acho bem importante também usar isso aqui, dizer se ele é central ou setorial, se é setorial, né? Onde é que ele está na organização, debaixo de quem, enfim, né? Uma forma de você validar e as pessoas memorizaram onde está o escritório na organização, tá? Outro aspecto importante é a governança de projetos, que é o segundo item do nossa unidade 5. Primeiro, falar da história de projetos, como fizemos, e agora, como é que a gente governa projetos, né? Isso tem a ver um pouco com o escritório, assim, como é que a gente governa os projetos para saber como é que eles estão em termos de governança em si, né? De controle e tudo mais. Não só a gestão, mas a governança, que é um pouco diferente da gestão, a gente vai mostrar aqui, tá? Então, a governança tem alguns conceitos, aqui temos 3 conceitos. Turner, né? A governança de projeto envolve um conjunto de relacionamentos entre a gerência do projeto, seu patrocinador, seu proprietário e outras partes interessadas. Para o PMI, é definida e necessária para se encaixar no contexto maior do programa, organização que a patrocina, mas é separada da governança organizacional. Então, a governança de projetos estaria debaixo da governança organizacional, cuidando dos projetos em si, né? É como se fosse tem um escopo menor do que a governança organizacional, né? Segundo Miller, compreende o sistema de valores, responsabilidades, processos e políticas que permitem que os projetos atinjam os objetivos organizacionais e promovam a implementação que seja do melhor interesse de todos os interessados, internos e externos da própria corporação. 3 conceitos aqui para vocês verem que não é exatamente de gestão que a gente está falando, né? Os itens importantes. Quem faz governança? O patrocinador, sem dúvida, o PMO ajuda e o portfólio também são componentes importantes da governança, auxiliam a se pensar a governança de projetos, né? Quando você tem patrocínio, quando você tem PMO estabelecido, quando você tem portfólio, você tem um conjunto de itens de governança que é importante, né? Faz sentido aí, tá? Esses 2 são itens também importantes, PMO e portfólio. Ela coexiste dentro de uma estrutura de governança corporativa que inclui sistema de valor, responsabilidades, processos e políticas que visam a implementar o que é do interesse de todos os envolvidos, como nós falamos, né? Então, a governança de projetos, ela está dentro da estrutura de governança corporativa que inclui outros sistemas para fazer com que ela funcione, não é isso? Essa é a ideia. É uma relação de governança de projetos e gestão da realização dos benefícios, né? Porque, no fato, a gente quer realizar os benefícios dos projetos, né? Então, a governança de projetos é também um importante catalisador do processo de gestão de realização dos benefícios em projetos. E um benefício, como definido por Zico, Kael e Smirk, é a razão pelo qual as organizações realizam investimentos em projetos. De fato, que a gente quer saber do benefício dos projetos, né? O quanto eles estão entregando, né?
Então, é sempre olhar benefícios sobre custos que a gente tem uma ideia do valor que está sendo entregue pelo projeto. Então, a gente tem que estar sempre focado nos benefícios, né? A gestão da realização dos benefícios, portanto, é definida como um conjunto de processos que asseguram que os projetos, programas e portfólios incorporem os requisitos das estratégias empresariais aos negócios. Aqui, numa visão mais ampla, tem até a ver com programas e portfólios também, né? A gestão da realização dos benefícios. Projetos concluídos dentro do orçamento, cronograma e restrições de qualidade atendidos podem não ser necessariamente um investimento de sucesso, caso não produzam benefícios, como já disse o PMI em 2016. A prática de gestão da realização dos benefícios, portanto, está muito mais associada à criação de valor para os negócios que para o desempenho do gerenciamento de projetos. Então, está muito mais focado em valor e benefício do que o desempenho em si do gerenciamento, custo, tempo, enfim, né? A visão é muito mais macro. Assim, uma estratégia adequada de gestão de realização dos benefícios, integrando o processo de governança, ajuda a aumentar a capacidade de definir e gerenciar critérios de sucesso dos projetos. Então, assim, se pensa em sucesso, o que é sucesso? Qual é o benefício que a gente quer dele? E aí a governança tem mais a ver com isso do que a gestão em si. É um outro foco, né? É preciso entender isso. Então, a diferença entre gerenciamento e governança. A governança constitui e aprova o framework da própria governança de portfólio, programa e projeto. Por outro lado, o gerenciamento cumpre a execução do framework de governança. O gerenciamento faz acontecer, a governança toma conta, aprova o framework, olha para o projeto como um todo, né? Então, aqui tem a diferença básica de gerenciamento versus governança. Gerenciamento implementa estratégias, metas e objetivos. A governança define e aprova a estratégia organizacional e metas e objetivos. Ela define e aprova, mas ela não implementa, né? Gerenciamento comunica a política e estabelece procedimentos. A governança faz e determina as políticas. O gerenciamento cumpre o framework de governança. A governança estabelece o framework e o gerenciamento cumpre o framework, né? Identifica e gerencia os relacionamentos com stakeholders, o gerenciamento. E a governança certifica o engajamento dos stakeholders chaves. Está preocupado em engajar os stakeholders para que isso aconteça. Gerenciamento prioriza projetos, a governança determina e aprova os critérios de priorização de projetos. Então, a governança é muito mais do que o gerenciamento. Ela que vai definir quais são os critérios de priorização. E o gerenciamento prioriza. Mas quais são os critérios que definem a governança, né? Elabora termos de abertura, planos, business case e solicitações de mudança. Aqui na governança, aprova termos de abertura, planos, business case e solicitação de mudança. Então, a governança aprova esses planos, o termo de abertura, e o gerenciamento elabora, né? É bem diferente o foco, né? Era isso, gente, sobre gerenciamento de projetos da ponto de vista do escritório e da governança. É um assunto complementar aí, a unidade 5. Considerando que a gente conseguiu entregar os valores desse curso, né? Os 4 módulos, esse quinto que fala de gerenciamento de projetos do PMO como unidade de apoio ao gerenciamento de projetos e da governança de projetos. E, de alguma forma, isso complementa as outras aulas, porque mostra como é que a gente pensa o escritório de projeto dentro da organização. Como é que a gente implementa, quais são as atribuições, o que é governança, qual é o papel da governança e da gestão, enfim. Esses poucos slides dão uma visão muito clara de como é que isso funciona, tá? Então, assim, da nossa parte era isso. Eu e o professor Josué Vitor estamos à disposição para dúvidas, enfim, mas, essencialmente, a ideia da unidade 5 seria essa, tá bom? Desejo a todos um curso de sucesso e que esses slides ajudem a pensar essas questões. Valeu!